Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação. Hoje, dia 7/7, nesta quarta-feira, vamos continuar as nossas reflexões de como se tornar um católico consciente. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós então neste mês de julho estamos estudando o Manual Mínimo do Católico Consciente do professor Marques. A cada dia mais estamos aprendendo um pouco mais sobre Jesus. No nosso podcast de ontem falamos então sobre o Novo Testamento e o nascimento de Jesus. Tenho visto muito comentários de vocês, isso é bom, é um grande retorno, que os estudos estão valendo a pena e que a catequese está tendo o seu valor. Vamos continuar os nossos estudos então, hoje falando sobre a doutrina de Jesus. No Antigo Testamento, no Monte Sinai, Deus Pai deu a Moisés os 10 mandamentos. No Novo Testamento, Deus Filho nos deixou 9 bem-aventuranças, que são o cerne, o núcleo de sua doutrina, e que podem ser lidas e refletidas no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Esse foi o programa de governo de Jesus, baseado no amor, na misericórdia, no perdão, na paz, na solidariedade. Jesus não era teórico, mas prático. E por causa desse programa, ele foi condenado à morte, pois colocou o amor ao próximo na frente da lei de Moisés. Aquela altura, cheia de restrições, com seus 613 preceitos. Vamos então falar agora sobre alguns milagres de Jesus e também dessa forma indicar para você que está ouvindo aí o nosso podcast aonde encontrá-los na Bíblia. O primeiro milagre foi a transformação da água em vinho. Em João 2, capítulo 2, versículo de 1 ao 12. O segundo milagre de Jesus foi a cura de um leproso. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 1 e 4. O terceiro, a cura do servo do centurião. Em Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13. O quarto, a tempestade acalmada, também em Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. A cura de um paralítico, o quinto milagre, em Mateus, capítulo 9, versículo 1 ao 8. O sexto milagre, a cura da filha de Jairo e da mulher com fluxo de sangue. Nós podemos ler em Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao 26. O sétimo milagre, a cura de um homem que tinha a mão seca. Em Mateus, capítulo 12, versículo do 9 ao 13. O oitavo milagre, a primeira multiplicação dos pães. Em Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. O nono milagre, a segunda multiplicação dos pães. Em Mateus, capítulo 15, versículo 29 ao 39. E o 10º milagre, a cura dos cegos de Jericó, que está em Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 34. Este manual mínimo do católico consciente tem como um dos objetivos dos cristãos, despertar os cristãos para a fé em Deus. Assim sendo,
os milagres relacionados acima e todos os outros milagres de Jesus devem ser lidos, refletidos e incorporados para o crescimento de nossa fé, de nossa esperança e de nosso amor a Deus e ao próximo. Querido irmão, querida irmã, refletindo então hoje sobre a doutrina de Jesus e falando também de alguns dos seus milagres, aos quais nós também citamos, aonde você pode estar tirando um tempinho do seu dia para estar lendo e refletindo com a sua família. Aqui nós citamos 10 desses milagres de Jesus. Então você pode refletir um por dia com a sua família, tirando aí um momento de estudo bíblico. É muito importante termos esse relacionamento com a nossa família de estudo bíblico, principalmente com as crianças, né? Que agora ainda não estão na catequese devido às restrições, nós temos que respeitar. Mas você, como pai, assim como estudamos muito sobre a catequese em podcasts anteriores, são os primeiros catequistas de seus filhos. Então, reúna com a sua família, tire um momento para estar estudando a Bíblia. E aí, nós até já falamos aonde você pode encontrar sobre esses milagres. Jesus, grande pregador do amor, né? Ele aqui até cita aqui nesse livro, falando como programa de governo de Jesus, que foi baseado no amor, na misericórdia, no perdão, na paz e na solidariedade. Foi isso que Jesus pregou todo o tempo e com todas as pessoas com quem ele estava. E isso incomodava as outras pessoas, né? Pois Jesus, ele colocou o amor ao próximo à frente da lei de Moisés. Então, tudo que Jesus fazia, assim dentro das Escrituras, também quando nós assistimos aqueles filmes que contam a história de Jesus, nós podemos ver quanto as pessoas, né, as pessoas que eram lá de posses, aquelas pessoas à frente, líderes, não gostavam da forma como Jesus pregava. Eles não entendiam o amor que Jesus pregava. E Jesus, tão misericordioso, perdoou a todos. E a cada vez mais ele ensinava que essas formas, como ele pregava, com a solidariedade, com a paz, com o perdão e a misericórdia, deveriam ser praticadas por aqueles que estavam seguindo a ele, aquelas pessoas que seguiam Jesus e acreditavam na sua doutrina. E aqui muito interessante essa fala no livro, que nos diz que Jesus não era teórico, mas prático. E aonde nós vemos esse momento, essa prática de Jesus, no momento em que ele realiza os seus milagres, né? Então, é uma das partes que podemos ver também como Jesus era prático. O que nos lembra a teoria quando nós estamos estudando? Nós precisamos ler para depois praticar, não é isso? Primeiro um intenso estudo para depois você começar a prática. É assim quando você está estudando na escola, quando vai para a faculdade, primeiro você estuda muito para depois colocar em prática aquilo que você aprendeu. Mas Jesus, ele era mais prático, ele era da prática, então ele ia lá e fazia. É o que devemos ser. Muitas vezes a gente só fica na teoria, só falando. A situação está diante dos nossos olhos, mas não temos aquela prática de ir lá e resolver o que está acontecendo. E ao encontro do próximo. E Jesus fazia isso. Ele ia diretamente ao encontro. Muito disso podemos ver nos seus milagres, né? Tantos feitos de Jesus. E depois, nós vemos aqui então, que com esse estudo que nós estamos fazendo para se tornar um católico consciente,
tem como objetivo esse estudo despertar em nós a nossa fé em Deus e aumentar a cada dia mais essa fé no Cristo vivo que está no meio de nós, presente na Sagrada Eucaristia. E assim, nós devemos ler, aprofundar cada dia mais esses milagres de Jesus, para então ajudar no crescimento da nossa fé, da nossa esperança e de nosso amor a Deus e ao próximo. Porque é isso que Jesus nos pede, que todos nós amemos o nosso próximo, amar o seu próximo. E muitas vezes é isso que está faltando na nossa humanidade. A falta de amor está muito grande. Por isso devemos todos os dias pedir a Deus que aumente a nossa fé e que possamos amar o nosso próximo. É assim que Deus nos pede. E querido irmão, querida irmã, nesse momento tão bonito de reflexão, compartilhe com a gente também. Quando vocês deixam o comentário, é uma partilha que nós estamos fazendo, isso é muito importante. Nós respondemos a todos os comentários, então deixa aí pra gente, tá bom? E é claro, a sua curtida, o seu comentário, a partilha, como eu falei, e enviando também para os seus grupos e pastorais, movimentos, ajudando nessa evangelização. Amanhã, nós iremos então refletir sobre a Igreja de Jesus. Você é o nosso convidado especial para acompanhar o nosso podcast de amanhã. A todos um forte abraço e eu te aguardo amanhã, se Deus quiser, para mais um podcast.